Bismillahirrahmanirrahim. Em nome de Alá, o Clemente, o Misericordioso. Vamos dar continuidade hoje às nossas aulas de crença do Islã, Usul al-Din, os princípios da religião islâmica. Agora vamos dar essas aulas em formato de apresentação, tal como você está vendo aí na tela do meu computador. É um teste, né? Vamos ver se vai ficar bom, se vai ficar ruim. Mas antes de darmos continuidade na aula, por favor, dê seu like e compartilhe este vídeo aí com outras pessoas, para que outras pessoas também possam conhecer um pouco aí da crença da religião islâmica. Hoje a nossa aula é, como vocês podem ver aí, o que é a profecia, o que vem a ser a profecia. Basicamente, nós podemos dizer que a profecia é uma ligação entre Deus, né, entre Alá. Alá, vocês sempre lembram que é a palavra árabe para Deus, e o homem, né? Então, essa ligação que se dá entre a Terra, né, entre a humanidade e Deus, ela é feita através dos profetas. Basicamente, então, sem os profetas, Deus não se comunicaria com os homens. É uma forma de comunicação, é uma forma de elo, de ligação entre Deus e a humanidade, como vocês podem ver aí. Então está aí na tela para vocês os conceitos básicos da ideia de profecia e de mensagem. Profecia, aqui, né, usado na religião islâmica, bastante no árabe, né, vem da palavra árabe nabá, que significa notícia. Então, profeta é aquele que traz uma notícia, uma revelação de Deus, algo que Deus mostrou para ele. E ele pode também ser um mensageiro, né, que vem aí da palavra mensagem, em árabe risala. Risala é uma mensagem, né, a palavra árabe para mensagem. Também pode significar carta, mas aqui no caso é mensagem. Então o profeta, o nabi, ele pode ser um mensageiro, um rasul, né, aquele que traz a mensagem, como pode ser também apenas um mensageiro pode não ser um profeta. O profeta é aquele que tem visões, né, ele tem revelações, visões, e ele traz essas visões, essas revelações para nós. Já o mensageiro é aquele que traz apenas uma mensagem para nós. Ele traz apenas algo para se formar como escritura. Ele não tem visões, ele não tem, digamos assim, revelações. Aí abaixo eu trouxe aí um versículo da Bíblia. Nós muçulmanos não acreditamos na Bíblia, porém, como a maioria vocês que estão aí, a grande maioria foi cristão e ainda tem uma certa visão da Bíblia, então nós trazemos um pouco da Bíblia para mostrar para vocês o que é mais ou menos a nossa crença através disso daí. Então veja bem, na Bíblia, em Amós, no Velho Testamento, no capítulo 3, versículo 7, Deus fala: certamente o Senhor Deus não fará coisa alguma sem ter revelado o teu segredo ou a sua mensagem, de acordo com algumas outras traduções, aos seus servos, os profetas. Então, isso daí mostra claramente o que é um profeta para nós, né? Ele é algo que Deus está revelando a sua mensagem para os seus servos, os profetas. Então, assim, a gente acredita em vários profetas, tais como os descritos na Bíblia. Dentre eles, aí eu coloquei o nome deles, alguns deles, com o nome em árabe deles na frente. Então fica Adão, que é Adam em árabe, Noé, que é Nur em árabe, Abraão, que é Ibrahim em árabe, Moisés, que é Musa em árabe, e Jesus, que é Isa em árabe. Alguns desses profetas, eles trouxeram uma revelação de que viria um último mensageiro, um profeta que viria por último depois deles. Então eu coloquei aqui primeiramente, né, que seria Muhammad. Então eu coloquei aqui primeiramente um versículo da Bíblia que mostra, 2 versículos na verdade, que mostram a vinda deste profeta. O primeiro deles é bem interessante, que fica aí em Deuteronômio
18:18. Vejam aí. E eu lhes suscitarei um profeta do meio de seus irmãos, como tu, e porei as minhas palavras na sua boca, e ele lhes falará tudo o que eu lhe ordenar. Essa passagem ela é muito interessante porque é Deus falando para Moisés, isso daí na Bíblia. E ele está falando, e eu levantarei um profeta no meio de seus irmãos. Seus irmãos é necessariamente aqueles que não eram, né, daqueles que estavam entre eles, que estavam entre outro povo e que ali estariam depois. E ele também fala que eu lhe suscitarei um profeta. Se você perguntar a um cristão sobre quem esse versículo está falando, provavelmente eles vai falar que isso daqui está falando sobre Jesus. O problema é que um cristão, eles não acreditam que Jesus foi um profeta. Para eles é o Messias, o Salvador, mas não necessariamente um profeta. Então, ainda mais, não um profeta como Moisés. Moisés teve uma missão completamente diferente da de Jesus, né? Então, assim, então não é como tu, né? Então, assim, esse versículo não está falando de Jesus, ele está falando de outra pessoa. E o próprio Jesus, lá em João 14, ele fala da vinda de um consolador após ele. Então, Jesus fala que depois dele viria uma última pessoa para ser esse mensageiro, para trazer essa mensagem. E aí, nós acreditamos que esse consolador, a palavra árabe para consolador é Ahmed, e essa palavra, e esse é um dos nomes de Muhammad. Ele veio como último profeta e mensageiro enviado para a humanidade para revelar, para trazer a mensagem de que Deus cria somente, como nós estudamos aí nas escolas passadas sobre os conceitos de monoteísmo. Então essa foi a mensagem que Muhammad veio trazer principalmente. E vamos ver um pouquinho aí rapidinho das características de Muhammad. Muhammad, então, ele era uma pessoa humilde, trabalhadora, carinhosa, caridosa, justa e etc. Essas daí são algumas qualidades de Muhammad. E algo bem interessante, se vocês notam aí em cima, nós colocamos depois do nome de Muhammad sempre a palavra sal. Sal significa salallahu alaihi wasallam, necessariamente que a paz esteja sobre ele, né? Uma palavra, é uma frase árabe para isso daí. E aí embaixo eu coloquei assim, mas você é muçulmano, então para você é simples falar que Muhammad era tudo isso. Outras pessoas não falam. E aí eu coloquei o nome de alguns autores que trazem essas características de Muhammad, e eles não são muçulmanos, eles não são... eles são apenas orientalistas e estudiosos, e todos eles trazem Muhammad com essas características. Então eu trouxe aí 5 principais nomes, né, que trazem, mas tem vários outros, né, que é o padre e filósofo brasileiro, descendente de italianos, mas brasileiro, Mário Curtis Giordani. Ele tem vários livros sobre a Idade Média. O Bernard Lewis, que é bem conhecido, aí, orientalista bem conhecido, da Inglaterra. O Albert Hoerani, também da Inglaterra. O Henri Pirenne também, que fez aí um livro monumental estudado até hoje sobre Carlos Magno e o profeta Muhammad. E a Karen Armstrong, que escreveu uma bibliografia sobre Muhammad, né? Karen Armstrong, que mora aí nos Estados Unidos, é uma professora dos Estados Unidos. Então vocês podem ver que vários autores eles trazem essas características de Muhammad, e eles não são muçulmanos, e eles trazem, eles mostram que Muhammad era isso tudo. Eu não vou me delongar aqui sobre Muhammad, porque eu quero depois fazer uma aula, um cursinho sobre a história do profeta Muhammad. Então por isso aqui eu ainda não vou me delongar muito sobre ele. Na próxima aula nós vamos estudar aí sobre as escrituras no Islã. Então eu deixo aí para vocês a bibliografia que eu usei para essa mini aula. Eu espero que vocês tenham gostado. Peguem esse livro, leiam, ele é muito bom aí para sintetizar basicamente a crença do Islã. Ele tem disponível em PDF para quem quiser. Então, muito obrigado, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Como eu disse lá no início, curtam, compartilhem esse vídeo aí com outras pessoas. E desculpa por ter demorado muito para publicar mais aulas de Zulaudin. Eu sei que vocês precisam muito, mas eu peço desculpas aí.
devido às muitas outras coisas, muitos outros projetos que eu estou engajado na minha vida. Salam aleikum, rahmatullahi wa barakatuh para todos vocês e até a próxima.